Em meio às areias do tempo e aos ecos de uma civilização antiga, emerge a figura de Jacó, um patriarca enigmático cujas escolhas moldaram não apenas seu destino, mas o de uma nação inteira. Sua história, tecida com enganos, fugas e, por fim, uma profunda transformação espiritual, desafia a compreensão. Como um homem com um passado tão marcado por astúcia e falhas, se tornou um dos pilares de uma das maiores nações da história, Israel. É uma pergunta que ressoa através dos milênios, convidando-nos a mergulhar nas profundezas de sua jornada. A saga de Jacó é um espelho, projetando em nós as nossas próprias lutas e redenções. É a promessa divina confrontada com a fragilidade humana. Uma tapeçaria, onde os fios do destino se entrelaçam com as decisões imperfeitas de um homem. Para entender Jacó, precisamos voltar às suas raízes, ao cenário familiar que o viu nascer e crescer. Isaque, seu pai, era filho da promessa, nascido de Abraão e Sara em idade avançada. Rebeca, sua mãe, era uma mulher de forte temperamento e inteligência aguçada. Em uma era onde a primogenitura não era apenas uma questão de nascimento, mas uma herança de bênçãos espirituais e materiais, o contexto da família de Isaque era carregado de expectativas. A bênção do pai era um legado que determinava o futuro, a posse de terras e a continuidade da linhagem. Era um tempo de clãs e pastoreio, onde a sobrevivência dependia da terra e da fertilidade do rebanho, mas também da bênção divina. Desde o ventre de Rebeca, a rivalidade entre Jacó e Esaú já se manifestava. A Bíblia narra que os dois lutavam dentro dela, uma premonição de uma contenda que duraria a vida toda. Uma profecia foi dada a Rebeca. 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Essa profecia, que parecia inverter a ordem natural, plantou uma semente de favoritismo no coração de Rebeca. Ela via em Jacó, o mais novo, o filho que deveria herdar a promessa, enquanto Isaque, cego e já idoso, favorecia Esaú, o caçador robusto e viril, pela carne de caça que ele lhe trazia. Jacó, cujo nome significava suplantador, ou aquele que agarra pelo calcanhar, vivia à sombra de Esaú, o primogênito, o preferido do pai. Enquanto Esaú era um homem do campo, um caçador, Jacó era um homem mais caseiro, que habitava em tendas. Essa distinção de temperamentos e vocações alimentava a dinâmica complexa da família. Rebeca, com seu favoritismo por Jacó, e Isaque, com sua preferência por Esaú, criaram um ambiente propício para as tramas e enganos que marcariam os primeiros anos da vida de Jacó. A luta pela preeminência não era apenas entre irmãos, mas também uma batalha silenciosa entre os desejos dos pais e a vontade divina. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Este cenário de tensões e desequilíbrios familiares preparou o palco para os eventos que definiriam o caráter de Jacó e o curso de sua vida. A primogenitura, aquele direito sagrado do filho mais velho, era um tesouro inestimável, não apenas por suas implicações materiais, mas, sobretudo, por carregar consigo a bênção espiritual e a liderança sobre a família e suas futuras gerações. Era a promessa de Abraão, o pacto de Deus, que se passaria de pai para filho. Esaú, o primogênito, parecia não dar o devido valor a essa herança intangível, mais interessado nos prazeres imediatos da vida do caçador. Jacó, por sua vez, ansiava por ela, com uma intensidade que beirava a obsessão. Foi nesse caldeirão de desejos e ambições que a primeira grande artimanha de Jacó tomou forma. Um dia, Esaú retornou do campo exausto e faminto. Jacó, que cozinhava um guisado de lentilhas, viu ali a oportunidade perfeita para concretizar seu anseio. Ofereceu alimento ao irmão, mas com uma condição: a venda da primogenitura. Esaú,
Em sua fome e desespero momentâneo, negligenciou o valor eterno de seu direito. De que me serve a primogenitura, estando eu para morrer? Perguntou ele, e com um juramento impensado, trocou seu direito de nascença por um prato de lentilhas. Um ato impensável para muitos, mas que revelava a diferença abissal de valores entre os irmãos. Jacó, astuto e calculista, aproveitou-se da fraqueza do irmão para alcançar seu objetivo, um traço de sua personalidade que o acompanharia por muito tempo. Mas a trama não parou por aí. A bênção paterna, um ato solene e irrevogável, ainda pertencia a Esaú. Isaque, já idoso e com a visão enfraquecida, decidiu abençoar seu primogênito. Rebeca, ciente da profecia e de seu favoritismo por Jacó, não hesitou em intervir. Ela arquitetou um plano audacioso e arriscado. Jacó deveria se vestir com as roupas de Esaú, cobrir seus braços e pescoço com peles de cabrito para simular a pilosidade do irmão e apresentar a Isaque um guisado preparado por ela. Jacó, embora inicialmente relutante, temendo a maldição, foi persuadido pela mãe. A cena que se seguiu foi de uma tensão palpável. Jacó se aproximou do pai cego, sua voz disfarçada. Os cheiros das roupas de Esaú e da comida preparada por Rebeca, confundindo Isaque. O velho patriarca desconfiou, sentindo as peles e notando a voz que parecia a de Jacó, mas o cheiro e a sensação tátil o enganaram. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú, murmurou Isaque, antes de, finalmente, proferir a bênção mais poderosa sobre Jacó, concedendo-lhe domínio sobre seu irmão e prosperidade. Mal Jacó havia saído, Esaú chegou com sua caça, e a verdade veio à tona. A fúria de Esaú foi avassaladora, e ele jurou matar Jacó. As repercussões foram imediatas e severas. Jacó foi forçado a fugir, deixando para trás sua família e a terra natal. Rebeca, para protegê-lo da ira de Esaú, o enviou para Harã, a casa de seu irmão Labão. A jornada de Jacó, agora um fugitivo, era solitária e incerta. Contudo, em meio ao deserto, em um lugar que ele chamou Betel, Casa de Deus, Jacó teve um sonho transformador. Viu uma escada que se estendia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. E no topo, o próprio Deus reafirmou a promessa feita a Abraão e Isaque. A terra onde ele estava deitado seria dada a ele e à sua descendência, que seria numerosa como o pó da terra. Deus prometeu estar com ele e guardá-lo em todos os seus caminhos, e só o traria de volta à sua terra quando tudo o que havia prometido fosse cumprido. Esse foi um ponto de virada espiritual para Jacó, um momento de renovação da promessa divina, um bálsamo para sua alma atormentada e um vislumbre de um futuro que ia além de seus próprios enganos. A fuga, que parecia um castigo, tornava-se o início de uma nova fase, onde a mão de Deus começaria a moldar o suplantador em um patriarca. A fuga, que parecia um castigo, tornava-se o início de uma nova fase, onde a mão de Deus começaria a moldar o suplantador em um patriarca. Aquele sonho em Betel não foi apenas uma visão noturna, foi um marco fundamental na vida de Jacó. A escada, conectando o céu e a terra, simbolizava a ponte entre o divino e o humano, uma garantia de que, apesar de seus erros e sua partida forçada, ele não estava desamparado. A promessa de Deus de estar com ele e guardá-lo em todos os seus caminhos, e de só o trazer de volta à sua terra, quando tudo o que havia prometido fosse cumprido, infundiu em Jacó uma esperança e uma determinação renovadas. Ele havia enganado seu pai e seu irmão, forjando seu próprio destino, mas agora, uma promessa maior e incondicional estava sendo feita a ele, diretamente do Criador. Esse encontro com o divino no meio do deserto transformou o fugitivo em um homem com um propósito. Um homem que, apesar de seu passado tortuoso, estava sob a proteção e a orientação de Deus.
Ele não estava apenas fugindo de Esaú. Estava caminhando em direção a um futuro que Deus já havia delineado para ele. Com o coração ainda reverberando as palavras divinas, Jacó prosseguiu sua jornada em direção a Harã, a terra de Labão, seu tio materno. A distância era longa e a paisagem inóspita, mas a promessa sustentava seu espírito. A caminho, ele carregava não apenas seus poucos bens, mas também o peso de suas ações passadas e a esperança de um recomeço. Chegando a Harã, sua vida tomaria um novo rumo, repleta de desafios, mas também de amor e a formação de sua própria família. A ironia do destino, ou talvez a justiça divina em ação, faria com que o enganador fosse também enganado, em um ciclo que moldaria ainda mais seu caráter. A chegada de Jacó à casa de Labão marcou o início de um novo capítulo, não menos complexo que o anterior. Labão, um homem astuto e calculista, logo percebeu o valor da força de trabalho de seu sobrinho. Jacó, por sua vez, encontrou algo mais precioso que o trabalho: o amor. No poço de Harã, ele conheceu Raquel, a filha mais nova de Labão, e foi amor à primeira vista. A beleza de Raquel cativou Jacó de tal forma que ele se ofereceu para trabalhar 7 anos por ela, uma prática comum na época para adquirir uma esposa. Para Jacó, aqueles 7 anos pareceram poucos dias pelo muito que a amava. No entanto, a noite de núpcias revelou a cruel astúcia de Labão. Em vez de Raquel, Jacó encontrou Lia, a filha mais velha, velada e entregue em seu lugar. A escuridão e o disfarce que Jacó havia usado para enganar seu pai Isaque agora eram usados contra ele. A manhã trouxe a amarga verdade e a fúria de Jacó. Labão justificou-se, alegando ser costume não casar a filha mais nova antes da mais velha. Mas a verdade era que ele queria explorar o trabalho de Jacó por mais tempo. Para ter Raquel, Jacó teve que concordar em servir a Labão por mais 7 anos. Assim, Jacó se viu casado com 2 irmãs, Lia e Raquel, e preso em um ciclo de servidão que duraria 14 anos. Os anos em Harã foram de trabalho árduo e de profunda formação para Jacó. Ele experimentou em primeira mão a dor de ser enganado, um eco de suas próprias ações. Lia, a esposa não amada, foi abençoada com filhos por Deus, que via sua aflição. Rúben, Simeão, Levi e Judá nasceram dela, enquanto Raquel, a amada, permaneceu estéril por um longo tempo, causando grande angústia a Jacó e a ela mesma. A competição entre as irmãs para gerar filhos para Jacó se tornou uma dinâmica dolorosa na casa, levando à inclusão de Bila e Zilpa, as servas, como concubinas para gerar mais descendentes. Dessa complexa e, por vezes, conturbada família, nasceriam os filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Apesar das manipulações de Labão, Jacó prosperou. Ele usou sua inteligência e, segundo a narrativa, também estratégias divinamente inspiradas para aumentar seu rebanho, tornando-se um homem muito rico em ovelhas, cabras, camelos, jumentos e servos. Labão, vendo a prosperidade de Jacó, mudou seu salário 10 vezes, tentando prejudicá-lo, mas a bênção de Deus estava sobre Jacó. A riqueza de Jacó, no entanto, gerou inveja nos filhos de Labão, e até mesmo em Labão, que não mais o olhava com a mesma benevolência. A tensão crescia, e Jacó percebeu que era hora de retornar à sua terra natal, a promessa que Deus lhe fizera em Betel anos antes. O tempo de exílio e aprendizado estava chegando ao fim, e o caminho de volta, embora incerto e cheio de desafios, era o próximo passo em sua jornada de transformação. Com o coração ainda reverberando as palavras divinas, Jacó prosseguiu sua jornada em direção a Harã, a terra de Labão, seu tio materno. A distância era longa e a paisagem inóspita, mas a promessa sustentava seu espírito. A caminho, ele carregava não apenas seus poucos bens, mas também o peso de suas ações passadas
e a esperança de um recomeço. Chegando a Harã, sua vida tomaria um novo rumo, repleta de desafios, mas também de amor e a formação de sua própria família. A ironia do destino, ou talvez a justiça divina em ação, faria com que o enganador fosse também enganado, em um ciclo que moldaria ainda mais seu caráter. A chegada de Jacó à casa de Labão marcou o início de um novo capítulo, não menos complexo que o anterior. Labão, um homem astuto e calculista, logo percebeu o valor da força de trabalho de seu sobrinho. Jacó, por sua vez, encontrou algo mais precioso que o trabalho: o amor. No poço de Harã, ele conheceu Raquel, a filha mais nova de Labão, e foi amor à primeira vista. A beleza de Raquel cativou Jacó de tal forma que ele se ofereceu para trabalhar 7 anos por ela, uma prática comum na época para adquirir uma esposa. Para Jacó, aqueles 7 anos pareceram poucos dias pelo muito que a amava. No entanto, a noite de núpcias revelou a cruel astúcia de Labão. Em vez de Raquel, Jacó encontrou Lia, a filha mais velha, velada e entregue em seu lugar. A escuridão e o disfarce que Jacó havia usado para enganar seu pai Isaque agora eram usados contra ele. A manhã trouxe a amarga verdade e a fúria de Jacó. Labão justificou-se, alegando ser costume não casar a filha mais nova antes da mais velha. Mas a verdade era que ele queria explorar o trabalho de Jacó por mais tempo. Para ter Raquel, Jacó teve que concordar em servir a Labão por mais 7 anos. Assim, Jacó se viu casado com 2 irmãs, Lia e Raquel, e preso em um ciclo de servidão que duraria 14 anos. Os anos em Harã foram de trabalho árduo e de profunda formação para Jacó. Ele experimentou em primeira mão a dor de ser enganado, um eco de suas próprias ações. Lia, a esposa não amada, foi abençoada com filhos por Deus, que via sua aflição. Rúben, Simeão, Levi e Judá nasceram dela, enquanto Raquel, a amada, permaneceu estéril por um longo tempo, causando grande angústia a Jacó e a ela mesma. A competição entre as irmãs para gerar filhos para Jacó se tornou uma dinâmica dolorosa na casa, levando à inclusão de Bila e Zilpa, as servas, como concubinas para gerar mais descendentes. Dessa complexa e, por vezes, conturbada família, nasceriam os filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Apesar das manipulações de Labão, Jacó prosperou. Ele usou sua inteligência e, segundo a narrativa, também estratégias divinamente inspiradas para aumentar seu rebanho, tornando-se um homem muito rico em ovelhas, cabras, camelos, jumentos e servos. Labão, vendo a prosperidade de Jacó, mudou seu salário 10 vezes, tentando prejudicá-lo, mas a bênção de Deus estava sobre Jacó. A riqueza de Jacó, no entanto, gerou inveja nos filhos de Labão, e até mesmo em Labão, que não mais o olhava com a mesma benevolência. A tensão crescia, e Jacó percebeu que era hora de retornar à sua terra natal, a promessa que Deus lhe fizera em Betel anos antes. O tempo de exílio e aprendizado estava chegando ao fim, e o caminho de volta, embora incerto e cheio de desafios, era o próximo passo em sua jornada de transformação. A vida em Harã, embora marcada por enganos e trabalho árduo, foi fundamental para o amadurecimento de Jacó. Ele aprendeu a lidar com a astúcia e a deslealdade, qualidades que antes ele mesmo praticava. Aqueles 14 anos de servidão por suas esposas e os anos seguintes, dedicados à construção de sua própria fortuna, o transformaram de um jovem enganador em um patriarca experiente, com uma família numerosa e bens consideráveis. Cada filho nascido, de Lia, de Raquel e das servas Bila e Zilpa, representava não apenas uma bênção, mas também um elo na complexa teia familiar que viria a formar uma nação. A rivalidade entre as irmãs, a dor da esterilidade de Raquel, a alegria dos nascimentos,
Tudo isso moldou Jacó, ensinando-lhe paciência, resiliência e, talvez, um pouco mais de empatia. Ele havia semeado enganos e colheu enganos, mas também semeou trabalho e lealdade, e colheu prosperidade e uma vasta descendência. A promessa de Betel, de uma descendência numerosa, começava a se cumprir, mesmo sob as condições mais adversas. Jacó estava pronto para a próxima etapa de sua jornada, para enfrentar os fantasmas do passado e abraçar o futuro que Deus havia traçado para ele. A decisão de retornar à terra natal, Canaã, não veio sem apreensão. Jacó sabia que o reencontro com Esaú era inevitável. 20 anos haviam se passado desde a fuga precipitada, mas a ferida da primogenitura roubada e da bênção paterna usurpada ainda poderia arder no coração de seu irmão. O medo de uma vingança era palpável. Jacó, agora um homem de posses e uma vasta família, não podia mais fugir de seu passado. Precisava enfrentar o irmão que tanto enganara. Antes de se aproximar, enviou mensageiros a Esaú com presentes e palavras de paz, esperando aplacar a ira antiga. A resposta, no entanto, foi desanimadora. Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens. O pavor tomou conta de Jacó. Dividiu seus bens e sua família em 2 grupos, pensando que, se um fosse atacado, o outro poderia escapar. Naquela noite, às margens do ribeiro de Jaboque, Jacó ficou sozinho. Foi ali, na escuridão e na solidão de sua angústia, que um evento extraordinário e transformador ocorreu. Um homem, ou uma figura divina, o confrontou. Não houve palavras, apenas uma luta intensa que durou a noite toda, até o amanhecer. Jacó, que sempre usou a astúcia e a força para alcançar seus objetivos, agora se via em um embate físico e espiritual que o deixaria marcado para sempre. A luta em Peniel não era apenas um confronto de força, mas uma batalha pela identidade e pelo destino. Jacó não desistia. Mesmo com o quadril deslocado pelo toque de seu oponente, ele se recusava a soltar, clamando por uma bênção. Foi então que o misterioso combatente perguntou seu nome. Jacó, o suplantador, o enganador, revelou sua essência. E a resposta veio. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. O nome Israel, aquele que luta com Deus, não era apenas um novo apelido. Era uma nova identidade, um reconhecimento de sua perseverança, de sua luta com o divino e o humano e de sua transformação. Jacó havia sido o enganador, mas agora, coxo e abençoado, ele era Israel, o patriarca de uma nação. Aquele lugar foi chamado Peniel, que significa a face de Deus, pois Jacó disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Com o sol nascendo, Jacó, agora Israel, mancava em direção ao reencontro com Esaú. O medo ainda estava presente, mas havia também uma nova resolução e a certeza de ter lutado com o próprio Deus. Ao ver Esaú se aproximando com seus homens, Israel se curvou 7 vezes até o chão, em um gesto de profunda humildade e respeito. Mas, para sua surpresa, Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, beijou-o e chorou. As mágoas de 20 anos se dissiparam naquele abraço. O reencontro, temido por tanto tempo, foi um momento de reconciliação e perdão. Um testemunho do poder da graça e da transformação. Os presentes foram aceitos, e os irmãos seguiram seus caminhos, mas agora em paz. A jornada de Israel continuou. Ele se estabeleceu em Canaã, a terra prometida. A vida, no entanto, ainda reservava provações. A perda de Raquel, sua amada esposa, durante o parto de Benjamim, foi um golpe devastador. Ela foi enterrada no caminho para Efrata. Israel, consumido pela dor, nunca superou completamente essa perda.
essa tristeza profunda e o amor que nutria por Raquel se manifestariam no favoritismo excessivo por seus filhos, especialmente José, o primogênito de Raquel. Ele deu a José uma túnica de muitas cores, um símbolo de sua preferência. Esse favoritismo, infelizmente, plantaria as sementes da inveja e do ressentimento entre os irmãos, preparando o palco para futuras tensões familiares e eventos dramáticos que moldariam ainda mais a história das 12 tribos de Israel. A transformação de Jacó em Israel foi completa, mas a jornada de sua família e as lições a serem aprendidas estavam apenas começando. A consolidação da família de Israel e o seu estabelecimento nas terras prometidas marcaram o culminar de uma vida de intensas provações e transformações. As 12 tribos, nascidas dos filhos de Jacó, agora Israel, começavam a fincar suas raízes em Canaã, delineando o futuro de uma nação. José, o filho amado, com sua túnica colorida, tornou-se o centro de uma nova crise familiar, desencadeada pela inveja de seus irmãos. Essa inveja levou a sua venda como escravo para o Egito, um evento que, paradoxalmente, se revelaria crucial para a sobrevivência de toda a família durante uma grande fome. Jacó, que havia sofrido a perda de Raquel, agora enfrentava a dor de um filho que julgava morto, mergulhando em um luto profundo que só seria aliviado anos depois, com a revelação da ascensão de José a uma posição de poder no Egito. A jornada de Jacó, de um enganador astuto a Israel, o patriarca que lutou com Deus, é uma metáfora poderosa da jornada da fé humana. Seus erros, suas falhas morais, seus medos e suas manipulações não o desqualificaram da promessa divina. Pelo contrário, foram o terreno fértil onde sua fé foi testada, purificada e fortalecida. Cada tropeço, cada engano, cada exílio forçado, cada luta noturna e cada reencontro eram degraus em sua escada pessoal para o céu, um processo de lapidação que o transformou de um indivíduo focado em si mesmo em um líder espiritual e ancestral de uma nação. A história de Israel é a prova de que a redenção não é para os perfeitos, mas para aqueles que, apesar de suas imperfeições, persistem na busca por um propósito maior e se abrem à transformação divina. Podemos ver a conexão com a vida do espectador de forma surpreendente. As provações e transformações de Jacó refletem, de muitas maneiras, nossas próprias experiências de crescimento e superação. Quem nunca se viu em situações onde a ambição cegou o julgamento? Quem nunca enfrentou as consequências de escolhas questionáveis? Ou teve que confrontar fantasmas do passado, como Jacó fez com Esaú? A luta em Peniel, onde Jacó emergiu com um novo nome e uma nova identidade, ressoa com as nossas próprias batalhas internas, aqueles momentos de crise profunda, onde somos forçados a confrontar quem realmente somos e quem desejamos nos tornar. É nesses embates que, muitas vezes, descobrimos nossa verdadeira força e propósito. A resiliência de Jacó diante da astúcia de Labão, sua paciência em trabalhar por Raquel, seu medo genuíno de Esaú e sua capacidade de perdoar e ser perdoado são qualidades que transcendem o tempo e a cultura. Elas nos ensinam sobre a complexidade das relações humanas, sobre a importância da família e sobre a capacidade inata do espírito humano de se adaptar e perseverar. Mesmo seu favoritismo por José, que gerou tanta dor, se tornou um catalisador para eventos maiores que salvariam sua descendência. Isso nos mostra que até mesmo nossas falhas podem ser usadas de alguma forma misteriosa no grande plano da vida. A história de Jacó, ou melhor, de Israel, é um lembrete vívido de que a vida é uma série contínua de escolhas, consequências e oportunidades para a redenção. Ele não foi um homem sem defeitos, longe disso, mas foi um homem que, em meio às suas quedas, nunca deixou de buscar a bênção divina e de se esforçar para cumprir o destino que lhe fora traçado. Ele perseverou, lutou,
amou e sofreu, e através de tudo isso, construiu um legado que ecoa até os dias de hoje. Em uma reflexão final, a história de Jacó nos ensina que, mesmo com falhas e imperfeições, a persistência na jornada da vida e a busca por um propósito maior podem levar a um legado duradouro e significativo. Não é a perfeição que nos define, mas sim nossa capacidade de aprender com nossos erros, de lutar por aquilo em que acreditamos e de nos deixar transformar pelas experiências, sejam elas dolorosas ou alegres. A vida de Israel é um testemunho de que cada um de nós tem o potencial de se tornar mais do que aparenta, de transcender seu passado e de deixar uma marca indelével no tecido da existência. E assim, o enganador Jacó se tornou Israel, o príncipe de Deus, cujo nome ressoa como um farol de esperança e transformação para todas as gerações.